sempre trazendo várias opiniões para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão. Voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 45 minutos. Vamos direto com o Gabriel Monteiro, saber como que está, então, a abertura do mercado lá nos Estados Unidos. Fala, Gabriel. Então, Paula, nada de novo, pelo menos por enquanto. A gente já cantava essa bola desde o início das negociações lá na Europa, o encerramento das operações na Ásia. O movimento espalhado no mercado internacional é negativo. Quem está indo na contramão é o Ibovespa e há pouco já chegou a visitar aqui o campo negativo, agora com 0,16% de alta. No entanto, o que eu chamo a atenção é esse movimento espalhado. Nós temos na Europa os principais índices todos em queda. Na Ásia, quem não caiu foi Japão, por conta, claro, da divulgação do PIB acima do esperado. Para os Estados Unidos, nós já tínhamos os mercados futuros indicando uma abertura em queda e, claro, dito e feito, Dow Jones agora 0,55% de queda, S&P 500 0,63%, também em patamar negativo, e Nasdaq 0,51% de queda. Um pregão negativo para as principais companhias lá nos Estados Unidos. Nós mencionávamos há pouco, Felipe levantou esse tema sobre o possível rebaixamento do rating de crédito das principais instituições financeiras do país e, claro, tem questão também envolvendo a economia chinesa,
que na noite de ontem não deu indicativos nada otimistas. Vendas do varejo e também a produção industrial bem abaixo das estimativas, inclusive com o sinal trocado. Não caíram, mas desaceleraram em vez de acelerar como o mercado esperava. Então, já temos balança comercial que não veio boa, já temos deflação aos consumidores no mercado chinês, o que não acontecia já há muito tempo. 10 dados negativos consecutivos de inflação aos produtores e agora esses índices de atividade que não vieram em linha com o esperado. Então a economia chinesa, nas últimas 2 semanas, colocando um grilhão ali na perna dos mercados, principalmente aqueles exportadores de commodities, como é o caso também aqui do nosso mercado brasileiro, que engatou 10 pregões consecutivos de queda. Claro, é uma queda não muito significativa. Se nós viermos aqui um pouquinho para trás, nós podemos ver que ganhamos mais do que perdemos, então somamos aí 5% de queda nesses últimos 10 pregões e hoje nós temos um dia, por enquanto, positivo, 0,24% de alta para o Ibov e o dólar futuro também em alta de 0,58, agora cotado a R$ 5,01, 5010, cotação integral dos contratos de dólar comercial futuro. Paula. Maravilha, vamos seguindo aqui, acompanhando o Gabriel, trazendo sempre notícias e as reações dos mercados para você que está aqui ligadinho na programação da BMC News. A gente sempre traz também opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber agora Reinaldo Legrazi, gestor da Panambi Capital, chegando aqui também na nossa programação da BMC News. Seja muito bem-vindo, Reinaldo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Letícia. A gente que agradece. Bom dia, Reinaldo. Para começar, né, a gente teve aí essa notícia importante no início desta manhã sobre o ajuste, ou melhor, o reajuste da Petrobras. Petrobras, então, anunciando esse aumento de 16% na gasolina, 26% no diesel. Eu queria entender, na sua leitura, qual o impacto, né, que esse reajuste pode trazer para o IPCA e, consequentemente, sobre as projeções de queda na Selic. Acho que projeção de queda na Selic não muda nada. Preço represado é muito ruim para combate à inflação. A gente não deveria deixar isso acontecer. Todos os exemplos que nós tivemos olhando para trás, preço represado foi ruim. E aí o preço represado, a gasolina é o grande exemplo, mas tem outros também. Muitas vezes tem salário, tem uma série de tem benefícios que vão ter que sair, benefícios fiscais que vão ter que sair. Quando vai sair, o preço pode subir. Então, represar preço é ruim. Ele complica bastante a política monetária. Nesse caso, o ajuste assim, nas projeções de IPCA não deve mudar muito, deve subir um pouco mais, mas porque com o petróleo e o dólar subindo, as previsões já estavam subindo, porque sabia-se que em algum momento vai ter o reajuste. Mas quanto antes vier o reajuste, quanto mais próximo do preço estiver, melhor, tanto para cima quanto para baixo, sem muita volatilidade, mas é importante fazer isso. Então, o Selic não muda nada, tá? A projeção de inflação um pouco para cima, mas mas repetindo, em função já do petróleo e do dólar, a gente já sabia que isso ia acontecer. Reinaldo, muito bom dia para você. É Felipe Nascimento que está falando agora. Eu queria até estender um pouquinho esse assunto, porque a gente tem visto movimentos no mercado, né? Petrobras, a cada dia que passava, falava, olha, a defasagem está crescendo, mas ninguém, entre aspas, batia na empresa, não vendia, a empresa, olhando para o preço dela de tela, não sofria uma queda mais constante assim. E aí a gente ficava até se perguntando, né? Poxa, o investidor ele tá com uma percepção de que inevitavelmente a Petrobras vai ter que fazer esse reajuste, que não vai conseguir segurar por muito tempo. E aí a minha pergunta para você é, como gestor, olhando, né, para o mercado, olhando para essa dinâmica, parece que a governança da companhia aprimorou, melhorou, dá para, entre aspas, confiar mais em toda essa gestão, que não vai sofrer, ou pelo menos vai tentar minimizar algum tipo de interferência governamental, como era um receio assim que foi eleito o presidente Lula? Bom, vamos por partes, Felipe. O mercado estava olhando e não estava gostando. Se isso estava se refletindo no preço, muitas vezes a gente não consegue perceber com muita clareza. Mas estava se refletindo sim. Tanto é que, nesse mês de agosto,
O fluxo para a Bolsa foi negativo, se não me engano, todos os dias. Vocês acabaram de falar 10 pregões de queda, 5% de queda acumulada. Então, o investidor olha Brasil e tudo bem que o mundo, nesse mês de agosto, também não foi muito positivo para a Bolsa. Mas, considerando o atraso de Brasil, a gente não precisava ter caído. Então, quando o investidor olha para o Brasil, ele vê essa defasagem no preço da gasolina, esse atraso no processo de governança, e isso impacta preço, sim. Então, eu tenho certeza que essa dúvida sobre o repasse pesou no preço das ações brasileiras. Se a empresa está com uma governança já ajustada, se esse medo passou, é cedo para dizer, porque ainda não foi realmente testada. O exemplo da Eletrobras de hoje não foi um bom exemplo. Então, assim, não é o convívio das grandes empresas com o governo, por enquanto, não está muito claro. Enfim, o que fez o Brasil melhorar muito esse ano foi justamente a firmeza institucional, principalmente da política monetária, do Banco Central, que firmou o pé no combate à inflação. A inflação finalmente começou a cair e isso trouxe tranquilidade aos investidores. Essa institucionalização é muito relevante para a gente assistir a Bovespa e os ativos brasileiros subirem com consistência daqui para o final do ano. Maravilha. Reinaldo, ainda pegando esse gancho, né, você comentou queda de inflação, isso a gente viu, inclusive, dentro do esperado o IPCA na semana passada, essa previsibilidade, de repente, de ter uma inflação perto ali até do teto da meta, claro que vai estourar um pouquinho, ninguém está esperando que ela convirja para dentro da meta, mas ali, muito próxima, né, do teto da meta, é um bom sinal. E o Banco Central ele sinalizou esses próximos cortes de 0,5 ponto percentual. A gente tem conversado com algumas pessoas que falam o seguinte, olha, se a Petrobras realmente transferir o preço, se de repente a inflação não tiver tanto um desempenho tão importante assim e de ficar tão controlada, de repente a taxa terminal não fica ali nos 11,75, fica 12,25. Na sua visão, isso faz muita diferença? Na primeira resposta para a Paula, você falou que não mexe, a Petrobras não mexe exatamente na dinâmica da Selic agora. A sua percepção é numa taxa terminal de 11,75? Esses 3 cortes de meio, eles devem vir como sinalizado ou ainda tem pontos sensíveis que podem mudar a cabeça do Banco Central? Não necessariamente impactada por Petrobras, mas, como você muito bem citou, o cenário externo ainda inspira alguns cuidados. Isso pode trazer alguma dinâmica diferente. Ontem mesmo a Fernanda Guardado falou, né? O Brasil não é uma ilha, a gente fica monitorando. Enfim, isso pode mudar, não necessariamente a Petrobras, mas esse cenário que você muito bem comentou, pode mudar a dinâmica e as perspectivas de não chegar na taxa terminal sugerida ou esperada pelo mercado? Então, antes de te responder sobre a taxa terminal, só passar rapidinho sobre os riscos externos, que, para pegar sua dica da ilha Brasil, Estados Unidos tem um processo desinflacionário que está indo muito bem, mas qual o risco lá? A inflação não cair de 3,5%, 3 e pouco, em direção a 2%, que é a meta, ou até voltar a subir. Esse é um risco, porque a desinflação veio bem até agora, a política monetária lá foi bem feita, mas ainda precisa ter mais um movimento. Nós temos a China, que não voltou a crescer adequadamente. É claro que a gente está querendo que a China cresça 5%, ajude o resto do mundo, mas a turbulência de lá pode não ajudar o mundo, e isso é importante. A China era importante crescer o suficiente para dar esse espaço para o tal do soft landing que a gente está precisando. A Europa vai entrar em recessão no final do ano. Esse é um terceiro risco. Mas tudo indica que seja uma recessão leve. E se for uma recessão mais pesada? Ainda tem o Japão, que, ao contrário do resto do mundo, tinha uma inflação muito baixa, está crescendo bem, a inflação está subindo e agora ele vai começar a apertar a política monetária. Então tem o risco lá de uma venda desordenada de títulos. Então, tem risco ao redor do mundo. Cobrir o mundo aqui rapidamente.
Então, se o exterior se mantiver neutro, eu diria que, no Brasil, os cortes de meio ponto estão dados, porque o Banco Central iniciou nesse passo, sinalizou que vai ser assim. Eu não vejo razões, olhando de hoje, que pudessem mudar esse ritmo em 2023. Para 2024, podemos dizer que a taxa terminal não vai lá para 9%, como a gente chegou a prever, 8,5%, mas para 2023 eu acho que está dado, acho que nós não temos essa dúvida. A questão é até onde nós vamos no ciclo em 2024. Isso sim depende de várias condições, inclusive governabilidade aqui no Brasil, e do setor externo, que tem de tudo para balançar muito nos próximos 6 meses. Ô, Reinaldo, e aí, só para eu encerrar o meu bloquinho de perguntas sobre Copom e Banco Central, né? Porque não só cenário externo, mas o interno você citou bem aí, que acaba impactando nas expectativas. A gente tem a questão fiscal e a gente ainda tem, né, a própria inflação de serviços, o núcleo de inflação. A gente tem também o mercado de trabalho, né, que levanta alguns pontos de cautela. O mercado de trabalho está indo bem, mas se continuar nesse ritmo aí, talvez gere uma apreensão. Esses pontos aí, como que se encaixam na sua perspectiva, né? Principalmente falando de mercado de trabalho, produtividade, falando da questão fiscal, eles estão se encaixando, ou pelo menos estão dando sinais de que podem se encaixar nesse contexto mais benigno para o Banco Central? Está falando de Brasil, né? Sim. Até está falando de Brasil, mas é interessante como várias regiões do mundo hoje têm situações muito parecidas. É igual, né? Muito interessante. Bom, a inflação no Brasil está caiu bem, se ajustou bem. Da mesma maneira que os Estados Unidos, agora nós temos uma prova para ver, porque ele caiu, agora vai parar um pouquinho, aí vamos ver se ela não volta a subir e se ela estabiliza para voltar a cair, né? Para continuar a sua tendência de queda. Então, nós vamos ter que acompanhar. Os dados do último IPCA foram bons, inclusive o núcleo, os núcleos de inflação tiveram uma boa desaceleração. O emprego aqui está vindo bem, mas teve um movimentozinho um pouco de menos emprego disponível. Não é necessariamente uma notícia ruim, talvez faça parte aqui do ciclo, mas talvez o emprego tenha mesmo que ter um refresco. Com relação ao fiscal, o fiscal no Brasil bom não é. Ele vai piorar? Eu acho que é difícil dizer isso pelo próximo 1 ano, porque o arcabouço foi dado, tem que ser aprovado, ele pode funcionar ou não, mas nós vamos demorar mais ou menos 1 ano para ter uma boa sinalização de para onde ele vai. Eu não vou nem dizer ter 1 ano para ter certeza, acho que vai demorar para ter certeza, mas durante 1 ano vai ser difícil dizer não deu certo ou deu. Então, eu acho que assim, é uma questão de governabilidade, de gestão das expectativas, da confiança que o governo vai poder imprimir à sociedade. O governo novo tem voto de confiança. Então, nós temos um período bom pela frente. E o fiscal, apesar de ser um fiscal perigoso, acho que o Brasil brinca com o fiscal mais do que devia, mas é um fiscal que, durante algum tempo, nós vamos ter um refresco. Só não pode ter muitas iniciativas gastadoras, de vez em quando aparecem. Sempre que aparece, vê que o mercado balança um pouco. Então, assim, eu acho que o Brasil está num momento de ativos desvalorizados com relação ao resto do mundo, tem espaço para melhorar um pouco. Se o ambiente ficar um ambiente tranquilo, um ambiente principalmente sem novas iniciativas de gastos. Ô, Reinaldo, mudando aqui, saindo um pouquinho, né, dessa discussão em relação ao fiscal, né, e trazendo aí justamente uma leitura sobre os reflexos, inclusive, ali, sobre IPCA e também Selic, eu queria trazer um outro assunto do dia, até para entender um pouco da sua leitura, que foi sobre este apagão. Inclusive, eu tenho até uma atualização do assunto agora. O Ministério de Minas e Energia, em atualização aí a essa situação de andamento elétrico brasileiro, informa que já houve a retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No momento, as
as equipes atuam para estabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e Nordeste, até às 10 horas e 22 minutos desta terça-feira. Então, segundo o horário aqui da nota, né, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, estão recompostos 27% das cargas na região Norte e 68% da região Nordeste. O ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma sala de situação, está liderando ali todo o processo de retomada, bem como determinou uma rigorosa apuração das causas desse incidente. Reinaldo, pegando esse gancho, né, inclusive sobre este assunto também, queria entender um pouco da sua leitura. As causas, claro, né, como a gente viu que ainda não são definidas, estão sendo apuradas, mas a gente, olhando ali para o mercado, para a movimentação, queria entender, né, na sua visão, qual que deve ser, inclusive, uma reação melhor ali do setor, mas o que eu olho, eu percebo que as transmissoras não tiveram ali, não foram aparentemente afetadas, mas as geradoras de energia estão caindo neste momento. Queria entender também um pouquinho da sua leitura, né, sobre este apagão e qual que deve ser, de fato, ali, né, o reflexo disso para o setor como um todo. Eu não tenho mais informação do que você falou sobre o apagão. Foi agora há 2 horas, se não me engano. Parece que afetou uma área geográfica muito grande, mas, por incrível que pareça, não trouxe grandes impactos. Eu não acho que isso seja uma questão de falta de investimento. Acho que isso é uma questão de... talvez um acidente de percurso. É difícil responsabilizar sem saber as causas. Acho que do ponto de vista de preço de ativo, como você falou, o investidor em geral se protege. Vai que foi alguma geradora, então o mercado tende a vender um pouquinho e esperar para ver. Mas eu não vejo sinal nenhum, e a informação que eu tive agora há pouquinho é que já estava sendo retomado. Você falou isso também, já está sendo retomado. Então eu acho que está mais para um fato isolado do que propriamente uma questão fundamental de Brasil. Inclusive, né, falando, obrigada até pelo seu esclarecimento sobre este assunto, né, eu estava até olhando aqui, sim, está sendo retomado parcialmente, acho que a região ainda norte, que tem ali um pouco mais de atraso sobre isso. Eu queria entrar aqui, já que a gente está fazendo, né, aqui um ping-pong, tentando entender, a gente sempre gosta de entender a opinião, né, dos grandes profissionais que passam aqui na nossa programação sobre as notícias do dia. Uma outra notícia do dia, inclusive, né, acho que é um comentário importante, queria entender um pouquinho da sua questão, da sua visão. A gente teve ali ontem, acho que pegou o mercado um pouco de surpresa, o anúncio da saída de Wilson Ferreira Júnior da Eletrobras. Mas a minha pergunta é o seguinte, né? Não temos ali os fatos específicos que fizeram com que ele tomasse esse anúncio de ter renunciado ali ao cargo, mas o que deixa ali, acho que um ponto de interrogação, queria entender a sua visão. Você acha que isso pode deixar implícito, de certa forma, que a companhia está cedendo algo ali para o governo? Eu acho a Eletrobras um case excelente, é uma das posições que a gente mais gosta aqui na Panambi, e acho que tem uma expectativa de turnaround, tem um futuro próspero, e a relação com o governo precisa ser gerenciada. Não foi bom, sem dúvida, não foi um movimento bom, mas mostra que a empresa é boa, que tem substitutos à altura dentro de casa. A empresa vai ter que superar esse evento e seguir em frente. Eu acho assim, considerando o ambiente, eu acho natural. Não entendo que a empresa tenha cedido ao governo. Acho que isso faz parte do dia a dia. Processo de turnaround, foi uma privatização muito discutida, muito demorada. E eu diria que nós estamos sofrendo os efeitos dessa privatização ainda. Então, bom não foi, mas acho que faz parte aí da travessia de uma grande empresa para se transformar numa corporação ainda mais eficiente.
Inclusive, Reinaldo, nesse sentido, né, de Eletrobras, a gente sabe aí que o governo quer, na verdade, é ampliar ali o poder de voto, né, no Conselho. Você acha que o governo ganha aí um questionamento, inclusive, para ampliar realmente, né, de fato, que ele busca essa participação no Conselho? Se é válido, inclusive, né, no caso, esse pedido, queria entender se você acredita que seja válido mesmo esse pedido do governo inteiro aí, mais espaço ou mais cadeiras ali no Conselho, se você acha que essa discussão pode aí acabar prosperando a favor do governo ou não? Não, acho que quando foi feita a privatização, foi esse o combinado. Acho que não vai ter mudança no Conselho, não. Acho que é limitado a 10% por acionista. Eu tenho a impressão que isso não muda. Tá certo. Reinaldo, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente e compartilhar seu conhecimento com todo o nosso público. É sempre um prazer. Obrigado, Letícia. Até mais, muito obrigada. Tá aí, né? Falamos então com o Reinaldo Legrazzi.